Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Vocês lembram? Dando continuidade ao nosso estudo sobre a classe gramatical advérbio, esta é a música de hoje. Chico Buarque, vocês lembram? Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Sim, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então um dia verá alguma cidade submersa. Pois bem, eu queria frisar para vocês exatamente esse verso onde ele diz: não se afobe não, que nada é para já. O amor não tem pressa. Olha novamente o emprego do advérbio não. Ele pode esperar em silêncio. Queridos, acerca dessa expressão, né, em silêncio, essa expressão que tem valor adverbial, logo nós vamos classificá-la como locução adverbial. Eu gostaria de chamar a atenção por hora sobre essa expressão. Então, o que vocês percebem? Quando Chico Buarque, esse eu lírico, diz que o amor pode esperar em silêncio, esse termo sublinhado expressa o desejo da espera do amor que ainda não se manifestou. O amor pode esperar em silêncio. Esse verso expressa a impaciência de aguardar a chegada do amor, o modo como o amor deve ser esperado, a condição imposta para a chegada do amor, ou poderíamos afirmar que a expectativa da saída do amor que ainda se encontra no fundo de armário. Lembre-se que o amor pode esperar em silêncio. Então é um modo, ou seja, o amor ele pode esperar silenciosamente. Então, nós vamos ficar com a resposta da letra C, ou seja, a maneira como o amor pode ser esperado. Nós temos aqui uma outra questão. Vocês sabem, todo aquele contexto de H, de Helga, né? Toda essa relação de amor e submissão e dependência, né? Que existe entre esse casal maravilhoso que nós frequentemente lemos, interpretamos em questões diversas. Então, H diz assim: eu não tenho respeito em casa. Detalhe, né, gente? Nenhuma novidade, nem para mim, nem para vocês. Com uma gramática dessa, não terá respeito em lugar algum. Parece até Helga falando, não é isso? Aí ele fica lá, né, pensando, porque ele entende tudo de gramática. Eu vou repetir essa primeira fala. Eu não tenho respeito em casa. Olha esse registro coloquial aí. Então, acerca desse trecho, não tenho respeito em casa e não terá respeito em lugar algum, essas expressões destacadas, elas são fundamentais para que você entenda, né, perceba que se alcance a finalidade linguística discursiva. Nesse texto, esses termos foram utilizados como o quê? Verbo, pronome, palavras parônimas. O que quer dizer parônimas? Parecidas tanto na grafia como na pronúncia. Palavras antônimas entre si ou como locuções adverbiais. Eu não tenho respeito em casa. Não tenho. Dá uma ideia de quê, pessoal? E não terá respeito em lugar algum. Quer dizer, respectivamente, elas funcionam como locuções adverbiais de lugar. Não tem respeito em casa e também não tem respeito em lugar algum. Então, a gente vai ficar com a letra E. E agora, para aprofundar a nossa aula de hoje, Vivi trouxe o nosso momento sobre curiosidades sobre essa classe gramatical chamada advérbio, que atua como termo modificador, nunca qualificador. Quem qualifica é o adjetivo, tudo bem? Afinal de contas, eu poderia afirmar tipo assim: há menos ou menos pessoas na aula de hoje? Pensem. Pensaram? Ah, professora, eu já ouvi as pessoas falando tanto menos como menos. Gente, atenção. Vivi no Enem vai falar para vocês. Menos não existe. É uma palavra que não existe na língua portuguesa. É menos, menos, menos e menos. Mais amor e menos confiança, Deus te livre. É mais amor e menos confiança. Outra curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, vocês não devem esquecer, é sobre o emprego da palavra meio. Sim, vamos lá.
Afinal de contas, meio pode funcionar como advérbio, como numeral ou como substantivo. Vejamos aqui os exemplos. Advérbio: ela está meio cansada, ou eu poderia dizer que ela está meio triste, perceberam? Sugere um modo como ela, como ele está, tudo bem? Meio também pode funcionar como numeral. São 2:30, quer dizer metade da hora. Comi meio pão, ou seja, metade do pão, tudo bem? Também pode funcionar como substantivo. Lembrando que essa mudança da classe gramatical chama-se de substantivação e ela vai ocorrer quando eu acrescento essa palavra à presença de um artigo. Vejamos aqui. Ônibus é um meio de transporte. O que é um meio de transporte? Ônibus. Ônibus é o quê? Um meio. Então, vocês perceberam que a presença do artigo indefinido está generalizando este meio de transporte chamado ônibus. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, diante do que foi exposto, vocês já podem agora pensar com Vivi no Enem. Meia cansada. Tudo bem, meia, substantivo, né? Agora, meio cansada. E eu não acreditei quando ela disse que estava meio, sempre meio, tudo bem? E para finalizar este momento aqui com Vivi no Enem de curiosidade, vamos aprender. Menos não existe. O certo é o advérbio menos. Ele comeu menos panquecas que seu amigo. Ou seja, advérbio é sempre uma palavra invariável. Não varia em gênero, nem em número, nem em grau. Meio, para sentido de mais ou menos. Hoje eu estou meio deprê. Hoje eu estou um pouco, mais ou menos deprê. Eu estou hoje muito feliz. Então vamos lá. Ela está meio chateada. Quer dizer, um pouco chateada. Meia eu vou utilizar para metade da hora, ou então meia quando se referir a um substantivo. Então, comprei meia dúzia de meias. Vamos lá? Resolver outra questão? Estão preparados? Já estão cansados? Eu ainda não. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um diálogo, tá certo? Para que a gente possa não perder de vista essa noção de advérbio. E a partir daí, nós vamos ter condições de responder a essa situação problema. Vamos lá? Você acha que eu estou meia gordinha? Não é meia, é meio. Como é que é? Não é meia gordinha que se diz, é meio gordinha. Babado, né, gente? Essa discussão. Meio gordinha? Imagina, meio gordinha. Não acredito. Se você fosse meia gordinha, significaria que você é só meia, só metade, entende? Sim, só metade gordinha, a outra metade magrinha. Mas qual parte? A de cima ou a de baixo? Ficou claro para você isso aí? Então, meio, quando identifica um pouco, equivale a um pouco, tem valor adverbial. E meia eu vou utilizar para metade. Mas afinal de contas, meio ou meia? Meio, pessoal, que equivale a um pouco. Então, vocês percebem que o diálogo acima, ele foi todo construído com base nas regras de concordância nominal. Sim, opondo essas variantes linguísticas. Então, toda essa incredulidade da personagem, né, decorre da correção feita pelo seu interlocutor, que não reconhece nesse contexto que o termo meio fica invariável, por ser o quê? Um advérbio. Não equivale a um pouco? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Gabaritando com confiança? Vamos lá. Ah, Vivi, mas com você fica muito mais fácil. Então, vamos retomar aqui o que a gente já estudou, tudo bem? Vamos lá. Eu vi ali uma aranha. A aranha era muito grande. A aranha fugiu rapidamente. A aranha desloca-se muito rapidamente. O contexto é um só. Mas vocês percebem que essas palavras, respectivamente, que eu coloquei em negrito, né, e sublinhadas, vocês percebem que elas funcionam como advérbio respectivamente. Então, ali, de lugar, se refere à forma verbal ver. Muito, advérbio intensidade, se refere ao adjetivo grande. Rapidamente, advérbio de modo, que se refere à forma verbal fugir. E muito também advérbio intensidade, que se refere ao outro advérbio rapidamente. Então, advérbio é isso. Mas a pergunta que não quer calar. Será que agora, afinal, ainda tem como a gente confundir
adjetivo e advérbio? Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva, por favor. A gente não pode esquecer que o adjetivo, ele se relaciona com um nome, com um substantivo. O advérbio não, ele se relaciona com um verbo, com um adjetivo ou com um advérbio. Lembrando que o adjetivo é uma classe gramatical variável, varia em gênero, número e grau. O advérbio não, é palavra invariável, admite apenas flexão, tá certo? Não admitindo, perdão, nenhum tipo de flexão. Inclusive, eu já trabalhei com vocês esta questão, na verdade, este texto, quando nós trabalhamos adjetivo, e eu trouxe justamente essa prévia reflexão. Vamos tomá-la novamente? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que você desenhou para a aula de arte, Suzy. Bem, uma comportada paisagem doméstica, olha adjetivo. Uma casa com jardim florido, olha outro adjetivo. Tipicamente feminino. Tranquilo para vocês? As garotas pensam grande. Grave isso aí, por favor. As garotas pensam grande e se preocupam com detalhezinhos. Mas os meninos pensam grande. Perdão. As garotas pensam pequeno e se preocupam com detalhezinhos. Mas os meninos pensam grande. Por favor, acompanhem comigo. Se eu dissesse garotas, como é que ficaria a concordância desse nome? Grandes. Se eu dissesse meninos, como é que ficaria a concordância respectivamente? Pequenos. Porque o adjetivo, como eu acabei de colocar para vocês, concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Garotas grandes, meninos pequenos. Nesse caso aí, vocês percebem que pequeno e grande não se flexionou. Se refere a meninas e meninos? A garotas e garotos? Não. Se refere a quem então, Vivi? Ao verbo pensar. Sim, pensam grande, pensam pequeno. Então, se refere ao verbo, tem valor então o que, pessoal? Adverbial. Estão gostando da aula? Nós estamos quase fechando. E para finalizar esse nosso momento, eu queria trazer para vocês aqui exemplo de advérbios interrogativos. Sim, advérbio, além de ser a palavra que serve para trazer ao longo do texto essa ideia semântica de afirmação, de negação, de dúvida, de modo, de meio, de lugar, advérbio também é uma palavra que serve sim para perguntar. Por exemplo, os advérbios onde, como, quanto e quando são usados em frases interrogativas diretas ou indiretas, que são chamadas de advérbios interrogativos. Exemplo, onde você mora? Perguntei como ele fez isso. É uma pergunta indireta. Quando você volta? Ou então, quanto custou sua mercadoria? Então, relembrando, onde, quanto e quando, advérbios interrogativos para fazer perguntas diretas ou indiretas. Vocês lembram desse poema de Gonçalves Dias? Que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Adoro. Pois bem, ele diz que minha terra tem palmeiras. Onde? Onde canta o sabiá? É advérbio? As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Então, vocês perceberam que os advérbios onde e lá se referem a que palavra, minha gente? Que palavra é essa? Não é a terra? Que terra é essa? Brasil, de onde o maior desejo do eu lírico é: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu não desfrute os primores que tais não encontre eu cá. Agora, acerca do advérbio aqui, ele refere-se a quê? Não é a terra estranha, onde o eu lírico se encontra, porque afinal de contas o maior desejo dele é voltar para o Brasil. Então, nesse caso, o referente é o quê? Coimbra. Muito bem. É possível dizer ainda que esses três advérbios, eles atuam em função anafórica, ou seja, eles fazem menção a algo, a uma palavra que foi dita anaforicamente, ou seja, que está antes. Ou seja, tem o papel de retomar elementos anteriormente representados. Que palavras seriam essas? Então, onde e lá retomam o que a gente já foi dito anteriormente, como vocês percebem, né? Já o advérbio aqui refere-se a quem? A essa terra estranha, Coimbra, que é o lugar onde ele se encontra.
O advérbio é uma palavra que pode variar. Como eu disse a vocês, é invariável. Mas quanto ao grau, ele pode se apresentar, por exemplo, no grau comparativo de igualdade. Então, se eu digo para vocês, por exemplo, forma-se antepondo-se tão ao advérbio e pospondo como ou quanto. Então, por exemplo, ele chegou tão cedo quanto o colega. Então, vocês percebem que o tão e o quanto, ao mesmo tempo que antecede, ele pospõe o advérbio cedo, falava tão bem como o pai. Vocês percebem que a presença do tão e do advérbio como, ao mesmo tempo que antecede, também tem o papel de pospor o advérbio. Esse grau, além de ser comparativo, ele também pode trazer uma ideia de comparação, como eu coloquei para vocês agora, de superioridade, como o próprio nome sugere, né? Ele chegou mais cedo do que o colega. Então, o que vocês percebem? O que se antepõe ao mais? Não é a expressão que ou então do que? Então, mais do que. Ao mesmo tempo que ele pode ser de superioridade, ele também pode funcionar como um advérbio de inferioridade. Então, vejamos aqui. Ele caminha menos apressadamente que o colega. Ou então você poderia dizer do que o colega, traduzindo assim um valor semântico de inferioridade. E também poderia compartilhar com vocês o grau superlativo do advérbio. O superlativo ele pode ser sintético ou então analítico. Então, o sintético é apenas quando há o acréscimo do sufixo íssimo. Então, percebam, cheguei cedíssimo. Já o superlativo é analítico, ele sempre vai ser acompanhado de um outro advérbio. Eu poderia dizer cheguei cedo, mas eu estou dizendo que eu cheguei muito cedo. Perceberam? Então, Vivi no Enem vai ficar por aqui. Aguardo as dúvidas logo mais. Resolvo questões e qualquer dúvida, eis-me aqui. Beijão, pessoal!